Pessoal, começando o vídeo, sempre lembrando da importância da sua inscrição. Caso você não seja um inscrito, considere se inscrever no canal, ative as notificações, deixe seu like, o seu dislike, o seu comentário importante e também compartilhe esse vídeo, traga mais uma pessoa para essa nossa corrente de reflexão. Eu estava conversando com vocês, um recado rápido antes de entrarmos no assunto do vídeo. Eu estava conversando com vocês nos últimos dias a respeito de uma possibilidade, da possibilidade de fazermos uma live amanhã, segunda-feira, dia 30 de dezembro, às 21 horas e 30 minutos, no horário de Brasília. Infelizmente eu não tenho ainda a confirmação se essa live poderá ocorrer ou não. Então eu solicito que vocês ativem as notificações do canal, porque se eu fizer essa live vocês serão notificados. Também me sigam no Twitter, @profileooficial, que se eu for ocorrer essa live eu vou avisar também lá no Twitter. Então fiquem ligados no canal para que vocês saberem se nós teremos essa live amanhã ou não. Mas agora falando sobre o assunto do vídeo, nesses últimos dias nós começamos a ter notícias, dados, informações a respeito do desempenho econômico ou do desempenho das vendas no Natal de 2019. Muitos shopping centers divulgaram dados falando que houve uma melhora nas vendas que nós tivemos esse ano, que nós tivemos desse ano em relação a anos anteriores. Muitas pessoas, muitas reportagens foram divulgadas falando sobre isso, falando com empolgação, falando com animação de uma possível retomada econômica com base nas vendas do Natal. Mas isso tem alguns pontos a serem colocados. O primeiro deles é o porquê que as vendas desse ano foram um pouco melhores do que as vendas do ano passado, mesmo nós ainda possuindo um desemprego bastante alto. O desemprego começou a cair, mas isso também é outro problema que nós temos que falar no vídeo de hoje, e eu vou falar sobre isso. As vendas do Natal, elas basicamente foram impulsionadas por uma queda da inflação. A inflação está muito baixa, ou seja, os preços não aumentaram. E também por conta da liberação do FGTS. O governo Bolsonaro liberou o FGTS e assim as pessoas puderam sacar esse dinheiro entrou na economia e começou a ser utilizado para comprar produtos. Então é um dinheiro que não necessariamente está dentro do orçamento das famílias, ou seja, do orçamento mensal. É um dinheiro que surge, é um dinheiro extra que aparece magicamente. As pessoas pegam esse dinheiro e fazem compras. Não é um dinheiro que está todo mês vai estar ali na conta daquelas pessoas. Então esse crescimento nas vendas do Natal, ele pode ser considerado um crescimento artificial e não um crescimento que de fato nas vendas vá retomar a economia. Nós precisamos continuar observando como vai ser o desempenho das vendas, como vai ser o desempenho do varejo nos próximos meses, principalmente agora no início de 2020. Só que muitas reportagens falaram a respeito da retomada, né? As grandes empresas nos shoppings venderam muito, os grandes lojistas estão muito satisfeitos com o crescimento. Entretanto, os pequenos lojistas estão refutando essas informações. Pequenos lojistas refutam alta em vendas dos shoppings no Natal. Essa é uma reportagem no jornal Estadão, que foi publicada ontem, dia 28 de dezembro, por volta ali das 3 da tarde. A divulgação de um crescimento forte nas vendas dos shopping centers durante o Natal desagradou uma parte dos varejistas, que alega não se sentir representada pelos números apurados, expondo uma briga no setor. A Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, ABLOS, encaminhou uma nota à imprensa informando que contesta e repudia os dados publicados nessa semana pela Associação Brasileira de Lojistas de Shoppings, que apontou uma alta de 9,5% nas vendas no Natal de 2019 em comparação com a mesma data comemorativa em 2018. Essa associação brasileira dos lojistas satélites, eles são aquelas empresas pequenas e médias que ficam ali orbitando dentro do shopping, não são as grandes puxadoras de vendas. Por exemplo, Centauro, ReHap, Magazine Luiza, Casas Bahia, não são essas grandes lojas do shopping. Aquelas lojas que você fala assim, nossa, esse shopping tem essas lojas grandes, marcas grandes. São lojas satélites, né? Como por exemplo o TNG, que faz parte da Associação Brasileira de Lojistas Satélites, dentre outras. Aqui está, eu vou pegar para você as lojas. Por exemplo, a TNG faz parte disso. A Barrett's e a M-Officer de vestuário. Casa do Pão de Queijo, por exemplo, também no ramo da alimentação. Sidewalk de calçados fazem parte dessas lojas de pequeno porte, quando você compara com uma Centauro, Magazine Luiza,
loja, Casas Bahia, por exemplo. Então eles estão contestando essa informação. O Tito Bessa Júnior, que é o presidente da Asblo e da rede da TNG, o presidente da TNG, ele falou o seguinte: a pesquisa da Alsop, que é essa pesquisa dos varejistas de shoppings, é fake news. É falso, é fake news. Ele está gerando desconforto e revolta entre os lojistas. Nós nos preparamos para termos um Natal melhor do que nos anos anteriores, mas isso não aconteceu, infelizmente. Então há uma certa contestação nos dados. Aparentemente houve uma melhora nas grandes empresas, nas grandes lojas elas venderam mais, mas as lojas menores, médias, de pequeno porte não venderam. Outro ponto que foi muito destacado pelo que eu vi nas reportagens, nas notícias, foi o seguinte: houve uma melhora na economia, houve uma melhora nas vendas no Natal, houve uma melhora na geração de empregos, porém a informalidade também cresceu. E isso é algo muito, mas muito preocupante. E todas as notícias que eu vi a respeito desse assunto falaram a respeito da informalidade e falaram com preocupação. E esse é um assunto muito preocupante que está ocorrendo no nosso país. O aumento da informalidade. O que é um vendedor informal? É aquele vendedor que não tem carteira assinada. É aquele vendedor que por conta própria ele vai e começa a trabalhar, como por exemplo o vendedor ambulante. Só que hoje nós estamos começando a ter um aumento muito grande, muito facilitado da informalidade. É como se nós tivéssemos uma informalidade formalizada, porque agora com Uber, Rappi, iFood, Uber Eats, nós estamos tendo uma facilidade muito maior para as pessoas irem para a informalidade. Nós não estamos conseguindo gerar tantos empregos assim em carteira assinada e as pessoas estão recorrendo cada vez mais a irem para esse tipo de trabalho. Antigamente, era muito difícil você ver uma pessoa com curso superior trabalhando como vendedor ambulante, indo para a informalidade. Hoje já não é mais assim. Hoje, as pessoas, engenheiros, administradores de empresa, pessoas com ensino superior estão indo para o Uber, estão entregando o iFood, estão fazendo entregas de Rappi, porque não estão conseguindo empregos. E isso é muito, mas muito ruim. Durante a crise de 2014, durante toda a crise que nós tivemos ali em 2015, algumas pessoas, alguns engenheiros no Rio de Janeiro, que você tinha um setor petrolífero muito forte e todo aquele problema da Petrobras, alguns engenheiros acabaram indo para virarem motorista de Uber. Isso obviamente causou uma revolta muito grande nessas pessoas, porque se sentiram desguarnecidas pelo Estado e aí canalizaram a sua revolta contra o Estado e acabou culminando com a eleição de Bolsonaro. E a informalidade, ela é um problema. Ela é um problema porque, primeiro, a pessoa ela sai da sua ocupação principal, ela sai da sua área de formação e vai fazer um trabalho que é um trabalho que menos desafiador, é um trabalho que necessita menos, que praticamente não necessita das habilidades que ela adquiriu na faculdade. Então ela começa a ficar um profissional defasado. E para piorar toda a situação, o trabalhador informal, o motorista de Uber, o entregador do iFood, ele não tem direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas dele são zero. Ele não tem direito trabalhista. Então, se ele sofre um acidente de moto e ele acaba quebrando uma perna ou quebrando um braço e fica impossibilitado de trabalhar, a renda dele zera. É diferente de um entregador que trabalha para uma empresa terceirizada. Se ele sofrer um acidente e quebrar um braço, ele vai continuar recebendo o salário dele. Não vai receber o salário variável, né? Os ganhos, os bônus, as comissões. Mas ele vai receber o salário e quando ele voltar, o emprego vai estar garantido. Se ele bater a moto do patrão, se ele bater a moto da empresa, a empresa entrega para ele uma nova moto. Agora, se o motorista de Uber, se o entregador do iFood bate a moto, ele fica, além dele ter que arcar com os custos do reparo, ele fica sem receber. Então a informalidade ela é muito negativa para a nossa economia. Quando a informalidade era simplesmente você fazer um bico, olha, eu preciso levantar um dinheiro extra, meu filho vai nascer, ou eu preciso fazer uma compra, ou estou com um problema financeiro, então eu vou fazer um bico de garçom, de segurança de segurança, ou vou até mesmo utilizar o Uber para trabalhar ali à noite, para conseguir um extra, mas sem ser a ocupação principal, até aí tudo bem, para levantar um dinheiro extra. O problema é quando a informalidade passa a ser a principal ocupação da nossa população.
ou a principal ocupação das pessoas. Porque quando você tem a informalidade, quando você não sabe quanto você vai ganhar amanhã, se você vai ter as garantias, se você vai ter a segurança de um emprego em carteira formal, você acaba retraindo o seu consumo. Porque você tem certeza de quanto você ganha hoje, mas você não sabe quanto você vai ganhar amanhã. Então, se eu não sei quanto eu vou ganhar amanhã, eu não posso gastar todo o meu salário ou gastar uma parte grande desses meus rendimentos. Eu tenho que poupar. E quanto mais você poupa, menos dinheiro você gasta e menos dinheiro você gasta e menos você mexe, você gira com a máquina econômica. E nós temos que lembrar de declarações antigas de Bolsonaro, que ele preferia, as pessoas vão ter que optar entre ter direitos e ter emprego. Ter emprego informal não é ter emprego. Você está lá ocupado, mas você não tem um emprego, porque amanhã depois você pode simplesmente perder esse emprego. E Bolsonaro também falou que ele quer ter uma lei trabalhista que promova ainda mais, que caminhe ainda mais para a informalidade. É péssimo para os negócios, é péssimo para o comércio e principalmente para a nossa economia, porque você cria um sistema de insegurança muito grande no consumo. E nós sabemos, talvez Bolsonaro, Paulo Guedes não saibam, mas no capitalismo moderno, para que as pessoas tenham consumo, pratiquem consumo, comprem os produtos, é necessário, antes de mais nada, que elas tenham segurança, tranquilidade e principalmente estabilidade. Gostaria de ouvir o seu comentário a respeito desse assunto. Se você é lojista, deixa aqui se você teve um aumento nas suas vendas, isso é muito importante, o seu comentário, a sua percepção a respeito desse assunto, principalmente se você trabalhar com o comércio, você é dono de loja, é comerciante, é vendedor, deixa aqui o seu relato se esse Natal foi melhor do que foi no ano passado. E também me siga no Twitter para que você possa ficar ligado caso eu faça live amanhã, na segunda-feira, às 21h30 no horário de Brasília. O meu Twitter é @profleooficial, fique ligado lá, porque se nós tivermos live, eu vou divulgar lá no meu Twitter.